Amém. Podemos sentando. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos humanos e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, povo de Deus. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Quem não me conhece, meu nome é César. Sou missionário, sou casado, tenho uma filha biológica, pertenço à comunidade missionária Operários da Mesma. Também tenho outros filhos do coração. Nós participamos dessa comunidade e temos uma casa aqui em Rio Claro, que o Anderson, que participa com a Patrícia, são missionários da comunidade, vieram aqui já diversas vezes também, eu também vi. E é com alegria que nós estamos aqui para falar um assunto fundamental. E eu digo com certeza que é o centro da nossa caminhada, de nossa fé. Hoje o Rômulo me deu essa função, por inspiração do Espírito Santo, creio eu, para falar de algo, não é uma pregação, mas é uma informação, é uma formação para vocês, para nós, sobre o sentido da Santa Missa. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é a missa, onde iniciou-se a missa, porque muitos evangélicos falam assim: missa é invenção da cabeça dos católicos. Missa é uma cerimônia aqui inventada, é cheio de cerimônia. Tudo na missa tem um sentido. E eu já vou iniciar quebrando essa questão, dizendo que foi algo inventado. Missa não é algo inventado. A missa, ela nasceu numa quinta-feira santa. E quem inaugurou o sacrifício da Santa Missa foi Ele, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, não foi nenhum homem qualquer, não foi uma ideia que se teve, foi Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que se ofereceu antes de se oferecer lá na cruz. Ele se ofereceu como vítima naquela mesa na Santa Ceia e diz: tomai, comei, tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, começa no versículo 14. Se algum evangélico falar para você inventar a Santa Missa, você vai dar resposta para ele. Lucas 22, 14. E depois venha falar comigo. Então está escrito lá: chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa com ele os apóstolos. E disse-lhes: eu tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Quem falou eu tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa antes de sofrer? Quem quis isso? Jesus. Quem quis a missa então? Quem quis a missa? Jesus. Ele disse: Jesus está falando, eu desejei ardente. Não é um desejozinho qualquer, é um desejo ardente. Você já teve um desejo ardente? O desejo ardente é uma coisa assim, você fica aguardando, que nem aquele dia que marca um churrasco, vai ter um churrasco só de picanha, Então você fica esperando, contando no dedo os dias do churrasco. A Santa Missa foi muito mais. Não foi que nem isso. Não foi simplesmente um desejo. Foi um desejo ardente. O próprio Deus quis.
instituir a Santa Missa para nós. Amém? Amém. Continuando, diz assim: pois vos digo, não tornarei a comê-la até que se cumpra o reino de Deus. Então aqui ele disse, né, como diz a Santa Missa, e chegada a hora, na última ceia, para Cristo aquela era a última ceia dele com os apóstolos. Amém? É a última ceia. E daí ele diz o seguinte no 17: pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí entre vós, pois vos digo, já não tornarei a beber o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida, depois de ter dado ação de graças, partiu-nos e deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo tomou também o cálice, e depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Santa Missa não é faz de conta. O que ele disse? Isto faz de conta que é meu corpo? Não. Isso simboliza o meu corpo? O que ele falou? Isto é o meu corpo. Este cálice aqui é o meu sangue. Não faz de conta. Então, depois que Jesus pegou aquele pão, já não era mais pão. Depois que Jesus pegou aquele cálice, já não era mais um vinho, mas era o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo. Isso se repete aqui no altar. Eu não sei se vocês sabiam, mas o lugar mais importante da igreja é o altar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo desce em cima do altar para transformar o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se vocês não sabiam, o lugar mais importante é aqui, porque se não tem altar, não tem sacrifício. Vocês entenderam? Se não tem altar, não tem sacrifício. Querendo lá em minha casa da comunidade, nós estamos mudando para uma outra casa. E o altar já não vai dar certo o tamanho. Eu não posso desmontar o altar. Eu preciso doar esse altar para uma outra igreja para eu fazer um outro altar lá. Mas eu não posso, porque no lugar onde desceu o Espírito Santo e tornou-se o pão e o vinho, o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, se torna um lugar sagrado. Amém? Por isso, o altar é o lugar mais sagrado, porque o padre fala na hora da transubstanciação, na hora de acontecer a mudança do corpo e o sangue de Cristo. Ele fala assim: mandai o vosso Espírito Santo, para que essas oferendas se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor. Esta é a hora que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso não acontece em nenhuma outra igreja, a não ser a igreja católica, apostólica, romana. Nós temos essa graça, amados irmãos. Nós temos esta bênção conosco. Os outros simbolizam. Nós temos a autoridade apostólica, porque Jesus falou: fazei isso em memória de mim. Então, até que Jesus venha, vai acontecer missa todos os dias. Amém? Quando ele voltar, daí não vai precisar ter missa, porque vai ter que estar no meio de nós. Mas enquanto ele não volta, a memória da crucificação, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é relembrada todos os dias na Santa
esperança em todos os cantos desse mundo. Amém? Foi feita uma pesquisa, não sei se você sabe, mas eu vou contar para você, que no mundo, são mais de 400 mil missas por dia. Mais de 400 mil missas por dia. E você sabe, por exemplo, aqui agora é 15 para as 9 da noite. Lá na Itália são 5 horas de diferença, mas lá no Japão são 12 horas de diferença. Então, em cada minuto que passa, tem uma Santa Missa, tem o sacrifício da Santa Missa acontecendo. Amém? O único dia que não tem missa durante o ano é Sexta-feira Santa, porque ali nós contemplamos crucificação, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas do restante, são 400 mil missas por dia. No final de semana aumenta mais ainda. Então, a Santa Missa, ela é o centro da nossa vida. E eu gostaria de dizer isso porque eu não sei se você sabe, mas eu vou falar para vocês. Qual é o sentido, qual é a origem da palavra missa? Missa vem da palavra missão, deriva da palavra missão. Sabe como acontecia a missa antigamente com os primeiros cristãos? Eles se reuniam no sábado à noite, preparavam a ceia, preparavam a missa. Quando dava meia-noite, eles começavam a missa. A missa dos primeiros cristãos durava 6 horas. Era uma vigília, todo final de semana uma vigília. Então começava e que era contemplando a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Do sábado à noite até o domingo de manhã. Eram 6 horas de missa. E era maravilhoso. Os que eram batizados poderiam comungar. Os que não eram batizados, eles rezavam o creio, depois saíam da igreja. Não participavam da ceia, só participava da ceia quem era batizado. E a partir daí, o rito da igreja foi se aperfeiçoando, porém a origem da missa sempre foi a mesma. Começa-se a missa com cânticos, como eles faziam louvores, cânticos, leitura da palavra de Deus, reflexão da palavra de Deus, depois a segunda parte com a apresentação das oferendas e depois a consagração, a comunhão, a ação de graças e a bênção final. A missa sempre foi dividida nesses dois aspectos. Primeiro, o pão da palavra, depois o pão vivo descido do céu, que é o próprio Cristo. Amém? Então não existe numa missa algo que seja menos importante. Não é muito importante, o importante é do meio para frente. Não, a missa ela é a oração mais completa que existe na face da terra. Repita comigo, a missa é a oração mais completa que existe na face da terra. A Santa Missa ainda é a oração. Quando você vem na Santa Missa, você está fazendo um momento de oração completo. Você está pedindo perdão dos seus pecados. Você está levantando ação de graças a Deus. Você está apresentando. Quando o padre fala antes da leitura, não tem uma oraçãozinha que o padre fala, oremos? Sim ou não? Sim. Então o padre tem que falar, oremos, e tem que dar até um espaço, sabe? Porque naquele espaço é o momento de você apresentar o teu pedido de oração, as suas intenções. Essa é uma das horas que você pode apresentar o seu pedido de oração. Quando o padre fala, oremos, em silêncio, você apresenta a Deus os teus pedidos. Amém? Então, é por isso que se chama, esse oremos chama oração da coleta. Por quê? Porque depois que você iniciou com a louvação,
pediu perdão a Deus pelos pecados, louvou a Deus pela criação, orou e apresentou os teus pedidos, aquele oremos coleta todos os teus pedidos. Depois disso, você vai para o rito da palavra, onde você recebe a palavra de Deus. Repita comigo: a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é alimento. Então, olha como que acontece. Você faz toda uma preparação. Você entra na palavra de Deus, depois tem a homilia, e sempre assim, uma leitura da palavra de Deus do Antigo Testamento, outra leitura do Salmo, e depois uma do Novo Testamento, e depois um Evangelho. Completa o ciclo da palavra de Deus, e depois o padre faz a homilia. Depois da homilia, o que nós fazemos? Nós dizemos que nós cremos em Deus Pai, cremos em Jesus Cristo, cremos no Espírito Santo. Nós professamos a nossa fé na nossa Igreja Católica Apostólica Romana e a nossa fé em Deus. Depois tem a oração dos fiéis, que é outro momento que você vai apresentar. Daí não só a sua intenção. Na oração dos fiéis reza-se pela igreja, pelo Papa, pelo Bispo, pelas situações do mundo, né? Você sempre acompanha. Então, depois o ofertório. No ofertório eu vou oferecer a minha vida, eu vou dar uma oferta no altar de Deus, eu vou oferecer o meu ser ali junto com aquele pão e vinho, para eu ir em comunhão. Ora, amados irmãos, que oração completa! Depois participamos do momento sublime, onde, junto com os santos e todos aqueles que estão no céu, nós contemplamos o Espírito Santo através do sacerdote. Eu quero fazer um parêntese. Mas será que o sacerdote é digno? Não importa se da tua mente é digno ou não é, porque naquele momento em que o sacerdote está no altar, não é o homem mais, é o próprio Jesus que está ali. Amém? Amém. É o próprio Jesus que está ali. Alguém já participou de uma missa quando o bispo está celebrando? Quem já participou do braço? Muita gente participou. Vocês perceberam uma coisa? Que depois do ofertório, o bispo tira aquela touquinha que chama solidel, ele tira aquele solidel da cabeça dele depois do ofertório. Sabe por que significa? Aquele solidel que o bispo tem na cabeça simboliza que a mão de Deus está sobre ele. Por isso que o bispo, e antigamente até os padres usavam o solidel, que quer dizer a mão de Deus está sobre ele. Amém? Amém. Por que ele tira aquele solidel depois do ofertório? Porque ele é o próprio Jesus que está ali no altar. Amém? Então quando tira, quer dizer, é o próprio Jesus ali no altar, repetindo, fazendo a memória daquele santo sacrifício. Olha que coisa maravilhosa que é a nossa igreja. Olha que graça que nós aprendemos da Santa Missa. Após a consagração, continuam as orações e o pedido por toda a igreja, por todo o mundo, pelos sacerdotes, pelos bispos, e vai rezando pelo povo, pelos defuntos, fiéis defuntos. Você sabe que existem momentos da Santa Missa que são importantes que a gente coloque os nossos fiéis defuntos, como diz aí, né, por toda a igreja, quando o padre vai dizer pelos falecidos. Coloca os teus falecidos, porque muitas almas são libertas do purgatório nessa hora na missa. Veja o poder da oração da Santa Missa. Muitas almas são libertas do purgatório nessa hora. Em Santa Bárbara do Oeste, na minha cidade,
E na igreja matriz de Santa Bárbara, uma amiga que estava com leucemia, na hora em que o padre estava ministrando a transubstanciação e ergueu o corpo e o sangue de Cristo, eis o meu corpo, eis o meu sangue, ela falou lá do banco onde ela estava: Jesus, que o teu sangue seja o meu. Naquela semana ela repetiu o exame de sangue e ela tinha sido curada imediatamente da leucemia. Amados irmãos, às vezes a gente não tem noção da graça e da grandeza da Santa Missa na nossa vida e no nosso dia. Por isso que eu venho hoje a falar um pouco desta graça. Depois o próprio Cristo que se oferece no seu corpo e no seu sangue para nós, quando o Padre vai e diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ora, como nós somos felizes, e quantas curas, quantos milagres nós vimos acontecer através da Eucaristia. A Eucaristia, aquele pão, ele é alimento para a tua alma. Amém? E quando a gente se alimenta do corpo de Cristo, nós nos alimentamos e alimentamos a nossa alma. Fala isso para o teu irmão: a Eucaristia é alimento para a tua alma. A palavra de Deus é alimento para a tua alma. Amém? Por que eu tenho que falar isso? Porque existe a misericórdia de Deus. Existe a misericórdia de Deus, porque tem muita gente que vem na missa, mas está impedido de comungar. Tem muita gente que fala assim: nossa, eu venho na missa, mas não posso comungar porque eu estou numa segunda união, porque eu estou numa situação irregular. O que eu faço? Venha na missa da mesma forma, e na hora da comunhão você não vá comungar, mas se coloque de joelho e faça a comunhão espiritual. Amém? Que Deus vai no seu mistério agir da forma que Ele quer. Amém? Quem sou eu para julgar? Agora quero dizer, aqueles que estão numa segunda união não podem comungar. Aqueles que não podem comungar, porque estão em outro tipo de alguma situação, procurem o sacerdote para se orientar. Tem muita gente que vem para a comunhão eucarística, e tem gente que faz anos e anos que não se confessa. Não é o caso de vocês aqui, graças a Deus todo mundo confessa aqui, acredito, né? Mas tem gente que não confessa e vem comungar. Não pode. Em Coríntios, 1 Coríntios 11:29 diz que quem vai comungar sem se preparar, sem estar preparado, quem vai comungar sem se preparar e está em pecado mortal, comunga a sua própria condenação. Então nós cristãos, aí eu não quero falar de quanto em quanto tempo, porque o mandamento da igreja diz uma vez por ano, mas eu acho que ninguém limpa a casa uma vez por ano. Limpa? Né? O último que disse para mim que não tinha pecado, criticou eu porque eu levei o padre de encontro. O cara chegou para mim e falou assim: mas por que você trouxe o padre para confessar? Eu não tenho pecado. E deu risada na minha cara. Eu falei: não tem problema, meu irmão, se você não tem pecado, pega a filha e vai e fala para o padre que você não tem pecado. Ele ficou 40 minutos se confessando com o padre, depois ele pediu perdão para mim. Falou: olha, eu falei a maior besteira da minha vida. Então, se você fica um ano sem limpar a tua casa, você vem comungar, é sério. A missa é uma missão, como nós falamos. Nós temos que estar preparados. E tem aí o sacerdote, agora aqui é novo pároco, agora é Padre Ricardo, né? Padre Ricardo é muito legal, viu, gente? Pode vir confessar com ele aqui. É um padre muito bom, vocês já estão percebendo que ele é muito legal, é um amigão meu, Padre Ricardo. Já esteve na minha paróquia em Santa Bárbara do Oeste também. Eu conheço o Padre Ricardo há muitos anos. Procure o sacerdote, venha fazer uma boa confissão.
Vá tirar essas porcariadas que está dentro de você. Eu quero dizer para você, tem muita gente doente, justamente por muitas vezes ficar com coisa dentro do coração, com pecado dentro do coração, e precisa se confessar. Nós temos que vir preparados para a mesa eucarística, amém, irmãos? E não sou eu que falo, é a igreja que fala. Eu não estou falando coisa da minha cabeça aqui. Agora você não pode, você está numa situação irregular, venha na missa da mesma forma e comunga da palavra de Deus. Amém? Comunga da palavra de Deus. Deus sabe de todas as coisas, não sou eu para julgar. Amém? Mas eu preciso anunciar aquilo que é certo e aquilo que não é. E depois, ao final, nós recebemos da missa. Qual é a última coisa que acontece na missa antes da gente ir embora? A bênção final. Que na verdade não é uma bênção final, é uma bênção que você recebe no final da missa, mas é uma bênção que começa a outra etapa da sua vida. Você sai alimentado com o corpo e o sangue, com a palavra de Deus, e você sai abençoado por Deus para você enfrentar aquilo que você tem que enfrentar na sua semana. Amém? Amém. Que oração mais completa que isso, gente? É a oração mais completa da Santa Missa. Nós não podemos desprezar, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, daquilo que ela nos ensina, desse sentido à missa. Olha o que o professor Felipe Aquino escreveu um pouco sobre a missa. Olha, é na missa que participamos da Sagrada Eucaristia, corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante participar bem dela, com ardor, com vontade e devoção. E para isso é preciso conhecer bem a Santa Missa. Olha, se você não se conhecia muito bem, eu estou procurando explicar um pouquinho mais aquilo que é Santa Missa hoje. Tenho certeza que na próxima missa que você vai agora, você vai para a missa conhecendo um pouquinho mais da Santa Missa. Amém? Amém. E vamos lá. A missão não é simplesmente uma oração A missa não é simplesmente uma oração devocional ou uma celebração a mais da igreja. É um ato supremo da fé. Diga comigo, a missa é um ato supremo da fé. Nós renovamos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na missa. Nós renovamos a nossa fé, nós renovamos as nossas forças, nós renovamos. E eu quero dizer para você que se tem alguém atormentado pelo diabo, numa Santa Missa ele se liberta. Eu creio nisso. Amém? Porque é a presença plena do próprio Deus que se faz ali. Então não há demônio que aguente. Eu tenho um amigo meu padre que foi há uns meses atrás passar 3 meses com o padre Duarte Lara lá em Portugal. Não sei quem conhece, já ouviu falar do padre Duarte Lara, é aquele padre exorcista que vai de vez em quando lá na Canção Nova. E uma das coisas que os padres praticam cotidianamente, antes de começar qualquer exorcismo, a primeira coisa do dia desses padres é a Santa Missa. Amém? Amém. Veja como é importante. Veja como é importante você renovar as suas forças. A missa não é qualquer coisa. O sacerdote, pelo poder de Cristo, que lhe foi conferido pelo sacramento da ordem, realiza a consagração do pão e o vinho, e esses se transformam no corpo e no sangue de Jesus. E nesse momento, a vítima do Calvário se faz em seu único e irrepreensível sacrifício atualizar a nossa redenção. É o que a igreja chama de transubstanciação. A graça da transubstanciação só acontece na nossa igreja. Muitos milagres através da Eucaristia. Eu já ouvi muitas pessoas
dar-lhe um testemunho da Santa Eucaristia, o que eles receberam. Eu vi muitas pessoas testemunharem libertação. Quando o Padre ergue o cálice, eu ensino as pessoas na hora da transubstanciação, na hora da consagração, quando o Padre ergue o cálice, eu convido as pessoas que eu oro por elas, falo, coloca a sua intenção, coloca aquela pessoa que você está necessitando, que está necessitando da tua oração, fala assim, Jesus, eu mergulho fulano de tal no cálice, no teu cálice nesse instante, no cálice do teu sangue. Mergulhe as tuas intenções no cálice do sangue de Cristo. Eu quero dizer para você a experiência que vocês vão ter de Deus, aquilo que Deus vai realizar na vida de vocês. Amém? Então a missa é esta oração completa, ela não é algo pela metade. Quando você vem à Santa Missa, você sai com esta oração completa. Agora eu vou repetir novamente. É importante que você busque periodicamente. Você vai falar para mim, César, eu vou confessar quanto? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, uma vez cada 2 meses, 3 meses? Eu não sei, a casa é sua. Você sabe quando está sujo. Fala isso para o teu irmão. A casa é sua. Você sabe quando está sujo. Mesmo que você não queira reconhecer, você sabe quando a casa está suja. Amém? Agora, se a casa está suja, vai limpar. Amém? De repente também você cometeu um pecado, mas você fala assim, mas eu não me arrependo do que eu fiz. Então não perca tempo, porque Deus não perdoa quem não arrepende. Eu vou repetir de novo. Deus não perdoa quem não arrepende do pecado. Deus só perdoa, o perdão só acontece quando existe arrependimento. Amém? Se você está arrependido do que você fez, então vá no sacerdote e peça perdão. Daí Jesus vai repetir na boca dele, vai no peque mais. Amém? É isso, às vezes a gente comete coisas, ninguém é santo. Amém? Ninguém é santo, às vezes a gente comete, a gente cruza o nosso braço e muitas vezes não faz aquilo que tem que fazer, às vezes ofende alguém, às vezes comete um pecado. Meu Deus do céu, isso pode acontecer. Mas também eu tenho certeza que quem tem a consciência cristã e frequenta a Santa Missa, Deus vai acusar, olha, você fez errado, daí você vai arrepender. Fica aquela luzinha vermelha piscando assim, ó. Fala, perigo, perigo, perigo. Se você morrer com esse pecado, você não vai para bom lugar. Vai correr lá no padre, então. Amém? Então, nós precisamos também. Então, eu não vou falar quanto tempo a confissão, mas você que sabe da faxina da tua casa interior aqui, sabe, se estiver precisando, vai e faça o que você tem que fazer. Amém? Fala isso para o teu irmão. Se você está precisando de confissão, vai e faça. Amém? E os seus pecados, você vai ver, você vai ficar até leve. Vai ficar até leve. Não digo que você vai emagrecer, né? De repente você emagrece também, né? Mas não estou ensinando regime. Mas eu estou ensinando você a caminhar e ser santo. Amém? É esse o nosso objetivo. E dando toda essa conclusão sobre a Santa Missa, eu queria chamar a atenção de vocês. Não vou abrir o WhatsApp, não. Eu vou abrir aqui, eu tenho o Catecismo da Igreja Católica aqui no meu telefone. E eu quero dizer uma das coisas para vocês. Não é o caso de vocês aqui, mas tem gente que é assim, ó. Eu não fui na missa domingo porque tinha um churrasco lá da minha família e eu não fui. Lá em Santa Bárbara, aqui não acontece isso. Eu não fui na missa do domingo porque chegou visita. Eu não fui na missa do domingo porque meu marido não quer ir na missa. Ou minha esposa não quer ir na missa. Eu vou contar uma coisa. Meu sogro morava no sítio. Eu vou contar o testemunho do meu sogro.
Meu sogro, para chegar do sítio na matriz de Santa Bárbara, dava 14 quilômetros. E meu sogro andava de mula. E não foi uma, duas ou três vezes que a mula no domingo de manhã empacava. Sabe o que ele fazia? Ele largava a mula amarrada no meio do mato e falava: você fica aí porque o diabo que está prendendo você. Eu vou na igreja do mesmo jeito. Se eu não chego na missa das 7, chego na missa das 9. Mas eu não deixo de ir na missa. Amém? Ele deixava a mula amarrada e voltava, a mula estava lá, ninguém mexia na mula dele. E ele também voltava com a mula para trás. Mas ele não se detinha por nada. Agora vamos citar outro exemplo. Se você tem que trabalhar e chega uma visita na sua casa, você não vai trabalhar por cada visita? E o que Deus é maior que o teu trabalho? Eu vou abrir aqui o Catecismo da Igreja Católica e vou dizer parágrafo 2181. E eu vou falar para você, eu vou ler para você. A Eucaristia. Quando a gente fala missa de domingo, a partir do sábado, 3 horas da tarde, já é válido a missa do domingo também. Amém? Amém. Então você pode ir no sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. Tudo é válido. Amém? Então a gente fala missa dominical. Isso, gente, é o mínimo que você tem que fazer. Se tem gente aqui que fala assim: eu venho só no grupo de oração, não vou na missa, não vale nada. Não vale nada, porque o principal da vida nossa, católica, apostólica, romana, é a missa, a Santa Missa. Amém? Você pode fazer tudo, você pode vir de segunda a sexta na igreja, mas você falta na missa de domingo, não vale nada o que você fez. Mas a missa de domingo é boa. Amém. Mas a missa da quinta é boa. É boa. A missa da segunda é boa também. Amém. Mas a de domingo é importante, porque ela faz parte. A missa do domingo não se substitui. Amém? Amém. Fala isso para o teu irmão. A missa do domingo não substitui. Por isso, se chegar visita na sua casa, você fala o seguinte: vamos na missa comigo. Ou se não, fica sentadinho aí que eu vou na missa e depois volto. Porque olha o que diz aqui no Catecismo da Igreja. Porque tem gente que fala assim: não é pecado faltar da missa. Tem gente que fala assim: não é pecado faltar da missa do domingo. Eu vou ler aqui. Quem fala que não é pecado, mais do que eu estou dizendo, está contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui é o Catecismo da Igreja Católica que está falando, não é minha cabeça. Porque tem gente que quer inventar a religião da cabeça, é ou não é? Por isso que eu venho aqui e já dei encontro com 10 igrejinhas chegando aqui. Por causa disso. Porque tem gente que quer inventar coisa da cabeça. E a Igreja Católica Apostólica Romana não é da cabeça, é do coração de Deus. Amém? Amém. Então diz assim: a Eucaristia dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Então quer dizer, a Eucaristia do domingo, ela é o fundamento, quer dizer, o fundamento é a base de toda a vida cristã. É por isso que os fiéis estão obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito. Amém? Então você não vai se você quer. Você está, se você quer seguir certinho a religião católica, apostólica, romana, seguir certinho aquilo que manda Deus, você é obrigado a ir na missa. É obrigado, está dizendo aqui no Catecismo. Eu estou só repetindo aquilo que está no Catecismo. Daí, diz assim: olha, a menos que estejam dispensados por motivos sérios. Exemplo:
uma doença. Tem gente que está no fundo da cama, não tem jeito, está dispensado. O ministro pode levar comunhão para o doente também. É ou não é? Sim ou não? Sim. Aqui está dizendo também, criança de peito, criança que já nasceu, né? E os primeiros dias a mãe não tem jeito, porque está com corte desse tamanho na barriga, está dando mamar, né? Nasceu. O ministro pode dar comunhão para essas mães também, sim ou não? Sim. Então, essas mães, depois que passar essa dieta, volta para a igreja. Mas tem que comunicar. É sério isso, gente. Não está escrito churrasco aqui. Olha. Os que deliberadamente, o que é? Deliberadamente, que deu na cabeça, faltam a esta obrigação, cometem pecado grave. Não é pecado grave. Então, resumindo, quem faltou da missa, se você faltou da missa de domingo e não sabe, calma para você agora, e a partir de agora você não vai poder faltar da missa de domingo mais. Quem falta da missa de domingo e morre vai para o inferno, porque está em pecado mortal. Está aqui. Isto, mesmo que se faltar deliberadamente ao preceito dominical, não podem voltar a comungar. Se você faltou da missa do domingo, você não pode ir no outro domingo comungar. Você tem que ir com o padre e você tem que confessar: eu faltei da missa do domingo. Daí volta a comungar de novo. Está no catecismo da Igreja Católica. Se você não sabia, a partir de hoje você está sabendo. Amém? Então, é algo que é muito sério. Tem gente que fala assim, né? Agora, a partir daqui, se eu começar a falar mais algumas coisas aqui, depois vai ficar com muita cabeça. Mas tem gente que fala que ser católico é fácil, né? Eu quero dizer para você, ser católico é buscar o caminho da santidade. Amém? E eu quero dizer para você, se você obedecer aquilo que é preceito da nossa igreja, obedecer a palavra de Deus, não tem como tua vida não encher de bênção. Não tem como tua vida não encher de graça. Amém? Por isso, faça a experiência. Procure fazer o certo. Às vezes, quando fazer o certo, às vezes pode ser até mais difícil. Mas eu quero dizer para você, fazendo errado, você não vai ficar longe, não. Agora, você fazendo o certo, Deus vai te honrar. Amém? Por isso, não falte da missa. Se você faltou da missa, faça a sua confissão. Faltei da missa. Perdão, Deus, porque eu faltei, porque eu não tinha o esclarecimento do jeito que o César deu hoje, esse esclarecimento aqui. Amém? Então agora você tem esse esclarecimento. E eu quero concluir dizendo isso. A missa é o centro da nossa fé. Faça experiência. Busque viver. Vá na missa de segunda, de terça, de quarta, de quinta, é ótimo. Mas não falte da missa do domingo. Porque o domingo é o dia do Senhor. A partir das 3 horas da tarde do sábado, o Senhor Jesus está esperando para falar a mesma coisa que Ele falou aqui no Evangelho de Lucas. Eu desejei ardentemente estar com você. Cada vez que você entra dentro de uma igreja para celebrar o seu preceito dominical, Jesus está olhando para você dentro da igreja dizendo assim: bem-vindo, eu desejei ardentemente estar com você para celebrar esta ceia. Amém?